Estamos agora começando o mês de Av, o mês da qual a gente tem a data mais triste do calendário judaico. E a pergunta é como lidar com esse mês, como lidar com o 9 de Av. Então vamos lá estudar a Torá nesse vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre esse mês. O mês chama Av, que significa pai. A gente fala Abba, pai, mas na verdade isso é em aramaico. Abba, Ima, Saba, Safta, tudo isso em aramaico. Na verdade, Av é pai, Em é mãe, Sav, Savta, antes do Aleph, são mais resumidas as palavras em hebraico. Então a gente vê que é um mês que chama pai. Por quê? Porque o pai, quando repreende, ele não deixa de amar. Todo o objetivo do pai repreender é mostrar, na verdade, que ele quer conduzir o filho ao caminho certo. Alahá, a lei judaica no Shulchan Aruch, nosso código de lei judaico, nos diz: quando se entra em Av, diminuímos em alegria. Veja que não está escrito aumentamos em tristeza. Apenas diz que diminui em alegria, ou seja, é para continuar alegre, a gente diminui. Em relação a Adar, o mês judaico alegre, que tem Purim, uma festa de Purim, está escrito que quando a gente entra em Adar, a gente aumenta em alegria. Não é diminuir em tristeza, porque só é alegria. Tudo é alegria. Agora em Av também. Quando entra em Av, diminui em alegria, mas continua alegre. O Rav Kook foi perguntado a ele como é que a gente entende isso. O Rav Kook foi o primeiro rabino-chefe de Israel, o grande rabino que sonhou com o sionismo religioso. Ele fala o seguinte: o Rav Kook, ele ensina que existe a alegria externa e a profunda, a do coração. A gente só deve diminuir no mês de Av a alegria externa, aquela mais superficial ao dia a dia, ou seja, eu não faço festas, eu não se corta o cabelo nem faz a barba ao longo das 3 semanas, incluindo quando começa o mês de Av. Quando começa o mês de Av, a gente para de comer carne, tanto de carne bovina como carne de frango. A gente mantém só o peixe. A gente não fica tomando vinho no mês de Av, né? Até o jejum de 9 de Av. Depois, a partir do dia 10, ainda é um pouco ruim. 11 para frente melhora. E aí nós teremos 15 de Av, que é Tu B'Av, dia do amor, que aí melhora a sorte do mês, fica tudo maravilhoso. Mas então a gente aproveita para evitar mais ainda algumas alegrias externas. Agora, a minha ligação com Hashem tem que estar em alegria. A minha ligação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, tem que estar em folga, tem que estar forte. Então, a minha conexão interna continua. Eu servo Hashem com alegria, eu acordo feliz, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar contando coisas alegres, eu tenho que estar melhorando meu dia, eu tenho que estar para cima, positivo. É assim que tem que ser um judeu, um benor que segue a Torá, toda hora alegria. Mas a minha alegria externa, que são de coisas que eu estou acostumado a fazer ao longo do ano, eu dou uma diminuída. Isso não significa cair em depressão, mini depressão, em tristeza. Não é agora eu ficar para baixo e vendo caramba, é uma droga. Isso, de forma nenhuma. Seria um perigo a gente entrar nisso. Seria um perigo, porque a tristeza profunda acaba com o ser humano, assim como a raiva profunda, assim como o orgulho profundo. São coisas que arrancam o ser humano desse mundo. Então a gente não pode deixar os costumes corretos que a lei judaica nos ensinam, aí sim, nos transformarem em algo tristonho e frustrante e pesado. Então o mês de Av, ele começa com uma mensagem muito importante. Quanto mais você lembra do que você não tem mais, que é o Beit HaMikdash, Jerusalém, quanto mais você reflete profundamente no seu coração sobre o que a gente não tem mais, quanto mais você reflete sobre como o mundo poderia ser melhor e, se Deus quiser, irá ser quando Mashiach chegar. Quanto mais a gente sente essa saudade de que Mashiach chegue, uma saudade que é estranha, porque não é algo que a gente nunca viveu, mas a nossa alma sabe que precisa, sabe que é bom pra gente. A gente consegue consertar o mês de Av. Porque é dito, pessoal, toda geração que não tem o Mashiach, que não tem a era messiânica, é como se ela própria tivesse destruído o templo, destruído Jerusalém. Para nos ensinar que todo o objetivo está nas nossas mãos. A vontade de Akadosh Baruch Hu está sob as nossas mãos, sob as nossas escolhas. Nós temos a oportunidade de construir ou destruir. Nós temos a oportunidade de terminarmos com a galut, que é com o exílio, ou deixá-la continuar. E é por isso que no mês de Av, a gente também deve aumentar em 2 coisas. Em amor gratuito, também em rezas. Porque é isso que faltou. É isso que nos deteriorou para que chegássemos ao final dos 420 anos do Segundo Templo, na época dos romanos. É quando a gente parou de falar com Hashem e aumentou em ódio gratuito, agora a gente faz o contrário. A gente aumenta em falar com Hashem e a gente aumenta em amor gratuito. Porque somente assim, independente do que a gente esteja fazendo a mais de bom, somente assim a gente vai conseguir trazer, de fato, a era messiânica. Então tem que ser um mês, principalmente os primeiros 9, 10 dias, que é onde tem os jejum, e o dia seguinte, que é onde queimou o Beit HaMikdash, a maior parte do tempo, dia 10, a gente tem que aumentar em reflexão profunda, mas não aumentar em tristeza. Não é isso que Hashem quer da gente. Vai Torá, tudo de bom e até a próxima.